Bom dia, deusa! Seja bem-vinda a mais uma Fanny Class. Hoje nós vamos falar sobre de poder pessoal, magia, toda essa parte do feminino ferido. De que olhar mais preciso, né? Em 3 passos, de que olhar você precisa ter, quais passos você precisa ter para se reconectar com o seu poder pessoal, com a sua potência. Deixa eu ver se eu consigo colocar o nome aqui na live. Não consigo. Mas tá bom. A gente vai começar. Esse assunto é muito extenso, mas a gente vai começar nos pontos principais desse resgate desse poder pessoal, desse feminino. Por que você se sente não merecedora, se sente impossibilitada de crescer, dá 4 passos para frente e 3 para trás? Por que você não se sente realizada? Por que você não sente que a vida está a seu favor? Parece que a vida está contra, sempre tem imprevisto, sempre tem uma coisa, parece que as coisas não vão, estão travadas. Por que você não se sente leve, não se sente realizada, não se sente tranquila? Por que você não sabe receber? Por que você não se sente bem com você mesma? Às vezes, eu atendo a maior parte das pessoas assim, esse é o público-alvo, né? As pessoas que vêm são pessoas que não têm leveza, não têm tranquilidade, não têm realização, e são pessoas que na vida têm um casamento legal, têm dinheiro, têm um trabalho legal, mas por que não se sente realizada? Por que não se sente merecedora? Todos esses aspectos que eu citei aqui, esses sintomas, principalmente sintomas ginecológicos também podem vir com tudo isso, né? Dor no rim, problema no útero, câncer na mama, nódulos, estresse, burnout, excesso de trabalho. Então, vem esses sintomas, tudo isso esconde a falta de um feminino saudável. Uma integração de um feminino. E o primeiro passo para você olhar para isso é olhar para sua mãe. Por que, Fanny? Credo, agora tudo eu tenho que trabalhar pai e mãe? Sim. Até o final da vida a gente vai estar trabalhando pai, mãe, ancestralidade, não colocando a culpa neles, mas assumindo a responsabilidade, trabalhando tudo aquilo que você não viu antes. E o feminino, a grande porta para o feminino é as sombras. É você passar, adentrar, entrar dentro da sua própria sombra, que é o que eu chamo de tumba interior. Algumas pessoas chamam de caverna. É onde você entra lá pra dentro, se permitindo descobrir o que você não sabe sobre você mesma ainda, coisas que estão aí incubadas, escondidas, dores, medos, sombras. Junto com isso, porque a mãe é o símbolo do feminino. Vamos entender então, a mãe, o pai, o vô, a senhora, tudo isso tem a ver com os arquétipos. A bruxa é um arquétipo, a feiticeira é um arquétipo, a mãe é um arquétipo. Arquétipos são símbolos. Só que a mãe também traz uma energia, todo símbolo, todo arquétipo também tem uma energia. E é dali, dessa energia, desse portal, por isso que os pais são portais, a mãe é um portal, a mãe é o portal da vida também. É dali que você recebe o seu feminino, tanto os homens quanto as mulheres. A gente tem o famoso Yin Yang na medicina tradicional chinesa, que é essa constituição de feminino e masculino. Biologicamente, nós também herdamos traços, características, comportamentos. Aqui a gente entra nos traumas transgeracionais, na epigenética, que é onde você herda até 7 gerações passadas. Tudo ali do seu sistema familiar, paterno e materno. Então, junto com esse portal, e a mãe é um portal da vida, porque ela traz você, nós mulheres somos o portal da vida, nós liberamos vida, nós geramos vida. E não apenas uma vida, um bebê, mas a gente também gera e gesta projetos, sonhos, objetivos. A gente pare
a nossa realidade, a gente para os nossos sonhos. Esse é o dom energético da mulher. E ali o portal feminino, o portal da vida, que é a mãe, muitas vezes a gente tem uma desconexão com esse portal, com essa pessoa que representa esse portal. E a mãe, pessoa, a mãe, que a gente até tem uma dificuldade de entender essa pessoa por detrás desse arquétipo da mãe. Então, existe a mãe, que a gente sempre chamou ela de mãe, e até hoje é mãe. A gente demora muito para falar o nome dela. Eu lembro que quando eu era pequenininha, as pessoas perguntavam, como que é o nome da sua mãe? Eu ficava, mãe. Como que é o nome da sua avó? Vó. A gente tem uma desassociação, assim, de entender por detrás daquela mãe, daquele papel, daquele portal, existe uma mulher. E esse é o segundo passo que eu quero que você olhe, tá? Veja de uma forma diferente. Por trás dessa falta de tudo que a gente queria dessa mãe, de toda a expectativa, existe uma mulher que, assim como nós, tem falhas, defeitos, acertos, qualidades, desafios. E essa mulher, muitas vezes, ela não se preparou para ser mãe. Hoje a gente tem mais informação, hoje a gente tem cursos, hoje a gente entende como trabalhar na terapia as nossas dores, como ser uma pessoa melhor. Nas gerações passadas era muito mais difícil. Então imagina só, por trás desse arquétipo, dessa figura, desse papel, existe uma pessoa, uma mulher. E aqui eu quero que você exerça o seu olhar para essa mulher por detrás da mãe. Isso funciona com o pai também, os avós, enfim. Todo mundo que existe um papel. Por trás do esposo, por trás do marido, existe uma figura ali representativa, mas por detrás desse papel também tem uma pessoa que tem erros, falhas, dificuldades, acertos, qualidades, características, personalidade. E quando a gente exerce esse olhar que por detrás dessa mãe, que a gente tanto queria que ela fosse aquela mãe perfeita, a mãe que desse carinho, a mãe que acolhesse, a mãe que instruísse, a mãe que aprovasse, a mãe que incentivasse, toda a expectativa que o filho, nós filhas temos dessas mães. Quando a gente sai e olha por detrás, vê o sistema como um todo, amplifica a nossa visão para um todo, a gente olha e fala, existe uma pessoa atrás desse papel, que possivelmente vive e viveu as suas dores também, as mesmas feridas, feridas de humilhação, rejeição, injustiça, abandono, traição, exclusão. E muitas vezes esse ciclo está sendo repetitivo. Se você reparar bem, o que a sua mãe não te deu, ela também não recebeu. A mãe dela também não passou isso para ela. Se você reparar bem, a dinâmica das duas era um pouco pior do que a sua, do que a de vocês. Isso tende a melhorar a cada geração, tá? Mas o que acontece? Quando você olha o sistema como um todo e vê que isso não é sobre você, não é só algo pessoal teu, mas também é um trauma transgeracional. Alguém que não foi visto há 7 gerações passadas, alguém que teve, sei lá, síndrome de Down, algum problema no corpo físico, alguém que foi muito estranha, alguém que teve problema de loucura, como na minha família teve, por excesso de mediunidade, né, e não sabiam trabalhar. Várias pessoas na minha família materna foram internadas, taxadas de loucas, só por ver espíritos, sombras, falar sozinha, essas coisas, né? Então, o que acontece? Lá atrás, alguém não foi visto, não foi representado, foi excluído, foi taxado de louco. E aí vem 7 gerações adiante, eu, super médium, super sensitiva, super clarividente, desde sempre. Também muito fora da casinha. Para representar essa pessoa que não foi vista. E antes ela também teve outros. Isso é exclusão. Quando a gente não se sente pertencente na família, fala, nossa, eu sou tão diferente desse povo,
Deus me livre, socorro, nasci na família errada. E aqui eu também quero trazer para você esse olhar espiritual, que são as pendências kármicas, que são o entrelace de almas, que é a visão ainda acima da camada sistêmica, da camada ancestral. Acima, nas colônias, de onde a gente veio antes da Terra, do que acontece no mundo invisível, do outro lado espiritual. Antes de encarnar, antes de experienciar qualquer vivência, às vezes não só física, humana, mas em outras multidimensionalidades, né? A gente tem contratos, a gente se reúne, entende o que é bom para nossa evolução, quais são as pessoas que a gente vai encontrar nessa vida, quais as pendências que a gente precisa resolver nessa encarnação, o que a gente vai colher também, dharmas, karmas, dívidas, votos, pendências, coisas positivas também, que tem a ver com o nosso merecimento de alma. E junto com isso, a gente tem muitas vezes com a nossa mãe, esse portal da vida, pendências kármicas, dívidas, votos, promessas, resgates. Então, quanto maior o seu conflito com algum ser na sua família, maior a sua pendência kármica. Por quê? Porque o sistema familiar é o lugar onde a gente não escapa dessas almas. A gente tem que resolver, a gente tem que encarar, não tem saída. Muitas vezes são tutores, pai, mãe, tios, pessoas que cuidam da gente na infância. E são resgates. Por quê? A espiritualidade, Deus, a fonte, olhou e falou: essa pessoa precisa exatamente dessa família, desse aprendizado, para aprender algo maior, como compaixão, como evolução espiritual, como crescimento, né? Esqueci o nome da palavra. Transcender, né? O espírito evoluir. Então você cai na família certa. Não existe isso de estou na família errada. Ai, Deus me livre, vim no lugar errado. Não tem isso, tá? Então, existe, junto com todos esses campos familiares, esses campos psicanalíticos também, do comportamento da criança, do complexo de Édipo, das coisas que acontecem ali na sua formação, que é onde desenvolve as feridas emocionais em cada fase. Junto com isso, também tem essa parte espiritual, que é as pendências kármicas. O que você precisa resolver com essa mãe, mas atrás dessa mãe, essa alma dessa pessoa. Isso é muito importante, porque junto com isso também vem magias, também vem maldições, também vem pragas, vem conflitos e coisas que possivelmente travam a vida. Por isso que eu gosto de trabalhar em todas as mentorias e tudo que eu vou fazer, essas 3 esferas. Físico, então a gente analisa todas as doenças, todos os sintomas, toda a parte mental, psíquica, da estrutura, entende como foi o seu desenvolvimento, as suas referências, seu mecanismo de defesa, de uma forma lógica, com exercícios também, trazendo isso para a sua consciência. Depois a gente vai para o campo energético, que a gente abrange tudo isso, sistêmico, energia, ancestralidade, pragas, maldições hereditárias, votos, pendências, lugares, questões sistêmicas, né, dinâmicas sistêmicas. E a terceira camada é a espiritual, que abrange a sua alma, o seu espírito, o seu desenvolvimento como pessoa, como alma, como espírito. O porquê que você está aqui, o porquê que essa situação está vindo. Quais as magias, pendências, contratos, fragmentos de você tem espalhados? O que você viveu em outras vivências? Essas 3 esferas. Porque juntando essas 3, você tem uma transformação literalmente fenomenal, assim, incrível. Uma vez visto, jamais desvisto. E a gente precisa dessas 3 esferas porque não está separado. Então não adianta a gente fazer uma constelação, uma apometria,
um outro negócio separado de vez em quando, ou ficar só num negócio, se não tiver esses 3 campos unificados. E principalmente, você entender o que está acontecendo. Porque não adianta eu fazer um tratamento com você e você não entender o porquê que isso está acontecendo. Você fazer a sinapse, você ligar os pontinhos e falar, nossa, o que a Fanny tá falando, realmente eu senti isso, aquilo e tal, pá, tananã, agora eu vou fazer assim. Vou ver de uma forma diferente. Se você não tiver essa sinapse, é difícil você ter uma transformação. É incrível como desde o início que eu comecei as terapias, o trabalho que eu faço hoje, né, que também não é uma terapia convencional, é uma mistura de tudo que eu acredito, de tudo que eu estudei, é baseado no método, que visa isso, né, a transformação de pensamento e a transformação espiritual, físico e espiritual. Eu trago isso no meu ser, no meu mapa astral tem registrado, e eu também trago isso em tudo que eu faço, no serviço aos outros, essa integração, feminino, masculino, luz, trevas, material, espiritual. Desde o início eu recebi pessoas, todas falam a mesma coisa, quando elas chegam até mim. Elas falam assim, nossa, eu já fiz de tudo. Eu tô há 10 anos, Fanny, nessa estrada. E eu já fiz até a consulta com Allan Kardec, com não sei quem. Na verdade, Allan Kardec não, que ele é mais antigo. Com o Chico Xavier e tal. E eu já fiz isso, já fiz apometria. Eu faço tal coisa com o psicólogo. Eu faço tal coisa, apometria. Por que que não resolve? Por que que não vai pra frente? Eu me dedico tanto, eu tô cansada já. Já escutei várias vezes pessoas falando, eu tô cansada, não sei mais o que fazer. Você é minha última opção. E geralmente, essas mesmas pessoas que chegam nesse estado, tipo, na mesma semana elas já falam, meu Deus, era isso que eu precisava, era isso que eu tava buscando o tempo inteiro. Por quê? Não tem a ver só comigo, com o método, mas tem a ver com esse processo que ela mesma se descobre. Por quê? Precisa fazer a sinapse. Ela precisa entender, você precisa entender o que está acontecendo, por quê, como lidar com você mesma, de que forma olhar para isso, como integrar, porque o plano espiritual, energético, sistêmico e todas as terapias que você fez são muito importantes, mas integra isso, de que forma que você pode olhar para isso, entender, ligar os pontos. E é esse meu trabalho, trazer a sua responsabilidade. Só há transformação se você se compromete com você mesma, se você arca essa responsabilidade. E o segundo passo, aqui são 3 passos para você conectar a sua potência, o seu poder pessoal. O segundo passo é maternar você mesmo. É você literalmente pegar essa responsabilidade que eu falei, entender que você já fez de tudo. Sim, você já trabalhou a constelação, sim, você já trabalhou ser pai e mãe, sim, você já trabalhou magos, obsessores, apometria. Por que que não vai? Porque não tá mais fora. Tem que cuidar muito, porque às vezes a gente deposita, isso é do aparelho psíquico, a gente, como um mecanismo de defesa, coloca a culpa no fora para não olhar para dentro. E a gente fica nesse looping de, é que tem magia no meu campo, é que tem obsessor no meu campo, é que não sei o que, eu não posso viver sem isso. Será que não? Porque se você já fez tanta sessão assim, tanta terapia assim até hoje, por que que não resolve? Por que que não melhora? Por que que não vai pra frente? Porque tá aqui, ó, a sua responsabilidade. Você ainda não aprendeu a olhar para você mesma, a lidar com você, com seus sentimentos e fazer o seu papel com você mesma, que é o processo de reparentalização, se amar, se acolher, parar de se abandonar, parar de se trair, parar de depositar toda essa culpa no outro, aquele negócio de eu preciso de mais um curso, não tô boa o suficiente, preciso de mais comida, hoje eu tô triste, por isso eu vou fumar hoje. Eu não fumo, mas eu só fumo se eu estiver triste. Mecanismo de defesa.
Ah, eu não sei o que, eu preciso comer mais hoje. Eu preciso de um vício, eu preciso de um jogo, eu preciso de alguma coisa que tá faltando. Esse sentimento é falta de amor de mãe. Falta de feminino. Falta de integração de feminino dentro de você. E é por isso que você não se sente preenchida, realizada. É por isso que você compete com as outras mulheres. Quando você se relaciona com mulheres, elas despertam em você humilhação, rejeição. Você se sente excluída. Você se sente não vista, ignorada. Você sente que as mulheres cobram demais você. São injustas com você. Ou elas te taxam de ser injustas com elas. E tudo isso é um complexo materno, né? Um desentendimento com a mãe. Então a gente replica isso nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. É os clientes que param de te responder, é os clientes que te excluem, é os clientes que você tem medo de ser rejeitada. Não grava vídeo porque tem medo de aparecer, tem medo do que vão falar, o que vão pensar. Eu falo isso toda live, mas é muito bom. Risca lá a palavra outros e coloca mãe. O que os outros vão pensar de mim? Risca. O que a minha mãe vai pensar de mim? Ah, eu não faço tal coisa, não gravo vídeo, ou sei lá, não saio com uma roupa diferente, não faço tal coisa porque vão falar. Os outros vão falar. Risca. A minha mãe vai falar. A minha mãe vai me julgar. A minha mãe vai me punir. A minha mãe vai me excluir. A minha mãe vai me rejeitar. A minha mãe vai me humilhar. Ah, não vou usar essa roupa aqui porque os outros vão falar. E essa mãe? Como que ela tratava você, a sua aparência lá na infância? Ela te humilhava? Falava, ai, credo, garoto, vai sair assim comigo não, troca de roupa. Tem que ser assim vão rir de você. Começa ali, nela. Ela fazendo isso com você. Esse processo de sair dessa culpa, de culpar os outros, né, de punir, de apontar, você sai desse papel e começa a se dar o que faltou. De uma forma consciente. O nariz está um pouquinho entupido. Mas enfim. E quando você se materna, quando você se acolhe, quando você se ama, e é isso que eu ensino nas mentorias, a você entender o seu sistema, o que você está pensando, o que é a ferida, o que são os mecanismos de defesa. Não de uma forma psicanalítica, muito conceitual, prática. Como você lida com você mesma. Então a gente pega um ponto e faz assim, ó, uma lupinha. A gente dá um zoom nesse ponto, nesse aspecto. Então você vem com sintoma, Fanny, não consigo acessar o meu potencial, me sinto muito travada. Não consigo crescer, não consigo me sentir bonita, não consigo trazer a minha autenticidade, não consigo me sentir realizada. Aí a gente vai pegar todos esses pontos e vai fazer assim. Um zoom. Vou te perguntar, e aí, como é que foi a sua infância? Nesse processo de 24 meses, quem cuidava de você, da sua higiene pessoal? Foi assim, assado, assim? Você vai se lembrando, vai conectando, eu vou te trazendo os contrapontos de como você vai tratar você mesma a partir dessa descoberta. Quando você olha e fala, caramba, Fanny, eu não me lembrava disso. Nossa, eu vi a criança fazendo tal coisa, isso doeu tanto. E agora? Como é que você vai lidar com você mesma? Porque no fundo, esse caminho feminino, interno, pra dentro de você, é só você que sabe, é só você que entende, é só você que pode chegar. O que eu faço é te mostrar a portinha, o caminho, a direção. Mas se você não se propor a isso, se você não quiser olhar pra dentro, não vai acontecer o que você busca. No fundo, é nós com nós mesmas até o final da vida e além. Essa falta de feminino e conexão com nós mesmas causa tudo isso, a falta de autenticidade, a potência, o brilho. Aí você fala assim pra mim, nossa, eu tenho tanto potencial. Sabe o que é o potencial? O potencial é a potência não usada. Então você tem
mas você não usa. Nossa, eu poderia fazer tanta coisa, eu sinto no meu coração, mas eu não transbordo. Não há propósito numa fonte vazia. Não tem como manifestar a realidade que você quer se você ainda está vibrando na falta, no negativo, se enxergando como incapaz, impotente, sem direito de existir, vazia. Enquanto você tivesse a sensação de estar vazia, você não se conecta com a abundância feminina, com magnetismo, com realização, com transbordo. Você floresce. Você simplesmente tá cheia. Então, tipo, igualzinho um copo, tá cheio. Cheio, 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 ele transborda naturalmente para as pessoas, para todo mundo, na vida financeira, na saúde. Isso na psicanálise se chama pulsão de vida. E é isso. Pulsão de vida é feminino, inconsciente é feminino, sombras é feminino. Para se sentir plena e resgatar o seu feminino. Nossa, que déjà vu que me deu agora. Acho que a gente tá conectando outros campos. E faz sentido, em breve vocês vão entender, eu vou explicar pra vocês. Então, quando a gente se conecta com esse feminino, a gente acessa sombras, dores, feridas. Mas a gente também aprende a lidar com nós mesmas. A gente também olha e fala, nossa, eu nunca vi esse ponto por essa vertente. E é aí que muda. São os nossos modelos mentais, as nossas crenças, o que acreditamos sobre o mundo, sobre nós mesmas. Essa semana eu tava com uma mentorada e eu perguntei pra ela o que era o autocuidado. E ela me explicou de várias formas que ela peca no autocuidado. E ela falou assim, eu não cuido do meu cabelo, eu tenho que andar mais assim, é que eu tenho que passar mais batom, maquiagem, me arrumar melhor. E eu falei assim, você percebeu que o que você acredita de autocuidado é sobre aparência física, sobre beleza? E autocuidado não tem nada a ver com isso? E aí ela fez assim. E ela falou, nossa, realmente eu não sei o que é autocuidado. Os modelos mentais, as crenças e tudo que ela viu sobre autocuidado, ela deu o exemplo da mãe dela, como a mãe dela fazia, enfim, as mulheres da família, todas na mesma crença. Ela não aprendeu, ela não sabe ainda. E ela não tinha percebido isso ainda. E aí quando ela olhou e fez a sinapse é quando a sua cabeça explode, faz assim, tum! Você fala, caramba! Aí vem o contraponto. Que eu falo, o autocuidado é sobre o interno, como você se trata aqui dentro, não aqui fora. Faz parte, uma boa alimentação, uma academia, mas autocuidado não é só isso. Autocuidado é literalmente a forma que você mentalmente se trata. Então, se você passar um óleo no cabelo e falar que é autocuidado, porque enquanto você passa o óleo, você fala nessas pontas, tem que passar óleo porque essas pontas estão péssimas, meu cabelo tá horrível, tem que ficar mais bonita. Se for desse jeito, é totalmente incorreto, incoerente. Você tem que se tratar bem, dentro, a forma que você lida com você mesma. E eu falo isso também de um lugar que eu também faço isso comigo. Eu tenho que me policiar todos os dias. É um grande aprendizado pessoal pra mim nessa encarnação. O autocuidado. Então tem muitos desafios e tive durante a vida de voltar pra esse lugar. E é por isso que eu entendo. Eu sei o que se passa dentro. Todas essas feridas eu também tenho. Ferida de rejeição, humilhação, injustiça, exclusão. Em vocês, em muitos casos, são mais fortes ainda. Mas eu sei o que se passa na mente. Como você age com você mesma. E é aí que você aprende o contraponto. Como lidar com você mesma. Que é a base das mentorias. São 5 encontros, 5 semanas de muito aprendizado. Para entender o que você é, você precisa desconstruir o que você não é. Então a gente faz isso, desconstrói
e coloca outra coisa no lugar, novas crenças positivas, novos modelos mentais, uma nova estrutura de pensamento e estrutura espiritual. Juntando isso, transformação na certa. Pra mim foi assim. E é o caminho mais rápido que eu vejo da evolução. O terceiro ponto para assumir o seu brilho, o seu potencial, é não abrir mão de quem você é. Então, depois de você passar por todo esse caminho, de olhar para suas dores, feridas, questões ancestrais, questões espirituais, você olha para você, começa a se dar o que você tanto busca, e aí você cresce. Você se permite crescer. Para de competir com a mãe. Para de se sentir rebaixada por outras mulheres. Para de ficar com aquela sensação assim, nossa, como é que eu vou falar com fulana que tá passando necessidade, que eu tô ótima na minha vida, que eu acabei de fazer uma empresa, que eu não sei o que eu tô indo pra Paris. Eu não posso fazer isso com fulana. Ou quando vem uma pessoa que você considera top e você se sente menor. Você tenta parecer uma coisa, mede as palavras, se sente inferior, rebaixada. Isso reflete a dinâmica com a nossa mãe. Não é sobre o outro, não é sobre a outra mulher que você interage, é sobre você e a sua mãe, essa dinâmica. Essa competição de tamanho. E assim a gente não consegue crescer. Então, quando você cresce, você começa a assumir o seu brilho e não abrir mão disso, que é o que eu chamo de sustentar o seu lugar. Que você senta na sua cadeira, no seu trono e fala, daqui ninguém me tira. Eu vou me posicionar assim, eu vou falar não para tudo que precisar, eu não abro mão mais da minha felicidade, do meu bem-estar, eu me priorizei, eu aprendi com a Fanny e agora eu vou colocar em prática. E todos os dias a gente vai precisar sustentar esse lugar. Vai precisar lidar com as adversidades da vida, com as feridas, na prática até o final da vida. Então, se a gente vai conviver com isso, tudo que acontece até o final da vida, porque essa é a dinâmica da Terra, da encarnação, dessa fase humana que nós estamos, nada melhor do que entender como você funciona e lidar com você mesmo. Porque aí você tem ferramentas para lidar com isso. Você não fica dependente, porque isso também acontece muito nas pessoas que eu atendo, que é uma certa dependência dos terapeutas. A pessoa tá lá 10 anos já fazendo psicóloga, apometria e não tem transformação e não entende, mas ela acha que ela precisa. É tipo uma dependência. E tem que cuidar muito com isso. Porque é um tapa-buraco e não vai resolver. Então, a potência é o potencial não usado, que você está aí guardando. E a maior parte disso é o medo de ser humilhada, medo de ser rejeitada, medo de ser injustiçada. Eu tenho a ferida de humilhação muito forte. E antigamente me dava até dor de barriga para fazer live. E o maior medo que eu tinha era alguém vir me humilhar. Escrever tipo, nossa, que cabelo lixo. Nossa, não sabe nem o que tá falando. Ai, não é assim. Eu tinha medo da humilhação. Muitas de vocês têm medo da exclusão, da rejeição. Da pessoa olhar e falar, nossa, não gostei do que você falou. Ai, não concordo. Ai, que péssimo. Aí você vai ficar, nossa, eu não agradeço a pessoa. Será que eu deveria fazer diferente? Não foi bom, e o que eu fiz, o que eu falei? Ou você tá vivendo pra você, não é pelo outro. Por mais que sejam seus clientes, tem nada a ver. As pessoas se conectam com você pelo seu transbordo, pelo que você é. E principalmente as pessoas que te acompanham, que te seguem, o momento que não deixa, que não ressoa mais, tudo bem elas irem também. Outras virão. Mas por que a gente se apega tanto? Porque falta esse reconhecimento da mãe.
a gente tem um processo que é o processo de estágio do espelho, que é dos 24 meses ali entre, né, o nascimento e os 24 meses, que é um processo que a criança está se descobrindo, criando o eu. Essa sensação de eu sou assim, o meu cabelo é assim, esse é o meu reflexo no espelho, por isso que chama estágio do espelho. E nesse estágio ela precisa olhar para a mãe e ela busca, ela vem com o olhar. Então você pode reparar, se você tem filhos aí, se você tem uma criança que você convive, a criança nessa fase de 1 ano e pouquinho, ela tá se descobrindo, ela tá olhando pro espelho e tudo que ela faz, ela dá uma garfada, ela olha pra ver se alguém tá aplaudindo, se alguém tá... Isso aí, tá certo. Ela sempre fica assim esperando. E se faltou isso na infância? Como será a vida adulta dessa criança? Não sou boa o bastante, as pessoas não gostam de mim. Ai, fulano, eu fiz um negócio muito... Eu achei que foi muito legal, mas o que você acha? Aí a pessoa fala, não gostei, ela é... Não tá bom mesmo, eu não vou fazer. Ai, qual das cores é mais legal? O roxo. Aí a pessoa fala, o roxo? Credo, nada a ver. Ela fala, você tem razão, eu acho que é o preto. Entendeu? Aprovação, reconhecimento, valor. Autoimagem, a forma que você está se vendo. Isso tem muita ligação com esse feminino, com essa mãe e com esse estágio que eu falei, que é ali por volta de 1 ano e pouco, onde a gente precisa de uma aprovação, de uma validação. Se faltou, essa pessoa vai ter muito problema com a autoimagem, em se sentir segura, confiante, disposta, né, a arcar com esse brilho, com esse potencial. Então, para assumir o seu poder pessoal, a sua magia, a sua potência, você precisa olhar, sim, para essa mãe, para esse portal, para essa mulher por detrás da mãe, por essa ancestralidade, como é que eram as mulheres do sistema, como elas se arrumavam, elas trabalhavam elas mesmas, de que forma que elas se tratavam. Porque a gente copia e cola várias gerações. Se a gente reparar bem, a gente é a cópia perfeita do pai, da mãe, das ancestrais, de todo mundo adiante. Atrás, né, na verdade. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente vai ficar no véu, na ilusão, só replicando, nos ciclos repetitivos. Por mais que você não considere que você é igual à sua mãe, porque por muitas vezes eu tive dificuldade de reconhecer isso. Eu era muito diferente da minha mãe, de acordo comigo mesma. Falava, não, é que é assim, é assado. Mas aqui dentro, na mente, a forma que eu me cuidava, a forma que eu me tratava, é exatamente a forma que a minha mãe se trata. Exatamente a forma que as ancestrais se tratavam. Mas eu era diferente. Fora eu era diferente. Na personalidade eu era diferente. Mas e aqui dentro? Comportamento. E aí quando você olha, volta para esse portal e faz tudo isso que eu falei, abrange todas essas esferas, você começa a integrar, voltar para esse lugar de filha para receber, olhar essa mãe de uma forma diferente, tratar as pendências entre vocês, olhar para essa ancestralidade. Esse é o grande início da jornada. E como eu entendo que esse processo é muito difícil, acessar, reconhecer, e muitas de vocês também não sentem que é o momento de fazer uma mentoria ou que não é a disponibilidade, eu senti de fazer, literalmente de ontem para hoje, de fazer um movimento com vocês. Então, para você que está vendo essa live, eu tenho uma proposta, que é a gente fazer um tipo de limpeza energética, que é a forma que eu faço, que é um pouco de apometria, um pouco de sistêmico, um pouco de um monte de ferramentas juntas, que é o meu método, para a gente adentrar de uma forma espiritual, energética e sistêmica algum ponto que a gente escolher para trabalhar. Não podem ser todos, porque é impossível, só numa mentoria. Então isso você já fica ciente também. Mas eu deixo aqui para você me procurar, conversa comigo, me conta o que você está passando referente a isso, a crise de merecimento, dificuldade de crescer. Conversa comigo para a gente chegar num ponto em comum,
pra gente trabalhar isso. Esse método, o estilo, né, de terapia que a gente vai fazer é um tratamento completo nessas esferas, onde a gente vai fazer ativações, limpezas, reconexões, abrir o campo sistêmico, e eu vou te enviar uma meditação também específica para o teu caso. Eu tenho algumas meditações aqui de exclusão, de rejeição, de humilhação, de outras questões, de limpeza uterina. E junto desse movimento, enquanto eu faço as coisas aqui no interno, desse lado, né, movimentando as energias, entendendo como está sendo o seu campo, você faz a meditação e tira esse tempinho para você, e depois a gente se comunica por áudio. Então a gente não faz um vídeo chamada, mas esse é o estilo de limpeza que eu já faço, tá? Essa limpeza existe, muitas pessoas adoram, é muito forte, muito profunda, mas você também vai trazer esse olhar, essa consciência. Eu não consigo só fazer um negócio e não te explicar. Eu não consigo só limpar aqui e falar, ai, tá feito. Eu vou te mandar tudo que eu vi, tudo que eu acessei e tudo que você pode usar a partir disso. Ou o que você precisa a partir disso. Eu vou te instruir. Junto com isso, eu vou fazer um valor mais acessível, tá? Essas terapias custam em torno de R$380 hoje. Eu vou fazendo um valor específico, tá? De 300. Então, se faz sentido para você, é um tratamento individual. Inicialmente eu pensei em algo coletivo, mas eu senti no campo que precisava de algo mais forte. Então, só vou ver aqui a data certinha para eu já te passar, para você procurar e anotar. Foi até dia 23, tá? Eu vou colocar aqui até dia 23/2. Você tem a disponibilidade para garantir esse tratamento. A gente vai fazer resgate de fractais da infância, de vidas passadas, de outras existências, coisas que estão pendentes, obsessores, mago negro, questão ancestral, tudo que se apresentar no seu campo ali, com essa lupinha que eu falei. Então a gente vai pegar a sua principal causa, queixa, a gente vai dar uma lupinha e vai trabalhar aquilo ali. Não vai ser tudo e não vai ser um milagre, já deixa isso na sua cabeça, mas vai ser muito bom porque a gente vai pegar esses 3 campos, então você vai sentir uma diferença maior. R$300 até dia 23/2, separa isso e faz isso pra você. Se você se identificou, se você tem atrito com a sua mãe, se você tem pendências kármicas, a gente vai trabalhar isso também, desenlace, permissão para crescer, permissão para prosperar, permissão para acessar a magia interior, permissão para acessar os seus dons espirituais. Então, qual a sua maior dificuldade? Conversa comigo, eu vou te dar toda a atenção do mundo para isso, a gente vai conversar ali, vou te instruir, a gente marca um dia, eu te mando a meditação e durante a sua meditação, a sua conexão, eu faço as ativações e a gente vai conversando ali no WhatsApp, tá? Só até dia 23, porque eu senti muito de fazer esse movimento. Eu espero do fundo do coração que te ajude, que você possa ver diferente, que você possa acessar o ponto que você está precisando hoje, que está te travando o seu potencial, a sua magia, a integração desse feminino. E o link para a conexão aqui no WhatsApp tem aqui no Instagram, no link da bio, e no YouTube eu vou deixar aqui na descrição o meu telefone. Então chama lá no WhatsApp, conversa, vê como que tá funcionando, eu vou te explicar melhor como a gente pode fazer o dia. Mas é um trabalho bem completo. E eu vou te encaminhar também para as colônias, tá? Nas Irmandades das Rosas, do Sagrado Feminino, das deusas e mestras que se apresentarem para você. E é interessante, porque você vai entender coisas sobre você e eu te explico exatamente tudo que eu vi, porque é uma viagem muito linda que eu tenho quando eu entro em conexão nesse tipo de trabalho. Por exemplo, eu tenho a clarividência muito aflorada, então eu vejo cada passo do que eu tô fazendo. Eu resgatei o fractal, mas por quê? Onde ele tava? O que tava acontecendo? Mas tá,
E aí eu te mandei pra tal lugar, porque quem te acolheu e tal, eu te trago tudo isso de uma forma muito clara. Então, uma oportunidade muito boa pra você, se você sente que precisa, se você sente que quer uma conexão, esse é o valor mais acessível que a gente tem hoje, tá? Nos produtos. E é um bom passo pra você iniciar. Combinado? Eu te espero. A gente vai conversando. E até a próxima live. Toda quinta-feira a gente vai ter live aqui, tá? E eu realmente espero que isso chegue até você. Lembra que eu falei que me deu um déjà vu no início da live? Eu já tô sentindo a conexão. Eu sinto a cabeça, assim, como se eu tivesse um capacete aqui bem pesado. E aí eu sinto que tá chegando quem precisa. Então eu te espero. A gente já tá conecta. E vai ser um trabalho muito bonito, tá? Gratidão e a gente se fala. Vou mandar mais informações no grupo também. Até!